Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou Mário Ferreira e ajudo pessoas a saírem do 0 ao 10K por mês como consultor empresarial, atendendo apenas um cliente. E nessa live de hoje, se você acha que isso é bom demais para ser verdade, nessa live de hoje eu vou mostrar para vocês como você pode fechar o seu primeiro contrato de consultoria, mesmo que você tenha insegurança. Então, chegue com mais, que a gente vai começar esse bate-papo hoje, que também promete ser sensacional. Vou contar como vocês podem desbravar esse ambiente, começar a entender o que é que você precisa fazer para você ter sucesso na sua carreira, se você está começando, se você tem esse desejo de começar como consultor, tá bom? Então, vamos chegando mais, que realmente estou muito empolgado aqui para conversar com vocês, tá? Boa noite aqui para a Meire Fonseca, que acabou de chegar. Boa noite a todos vocês. Olha só, para falar um pouco sobre isso, eu quero dizer que o fato de você conseguir o seu primeiro cliente, você estará ganhando o seu passaporte. O passaporte é um documento de acesso, é uma permissão. Tá? Quando você vai viajar, você precisa se identificar, você precisa entender o que é que você precisa levar para essa viagem. E aqui o que eu estou fazendo é justamente isso. Eu estou te dando todas as ferramentas que você precisa entender, todo tipo de conhecimento para que você possa fazer essa viagem da melhor forma possível. Mas, Mário, como é que eu posso fazer isso se eu nunca viajei no universo da consultoria? É justamente por isso que você está aqui. Porque se você tem esse desejo, essa vontade, você precisa começar a entender, de fato, como modelar essa estrutura para você avançar em seus projetos de consultoria, tá? Então, para começar, primeiro, quando a gente vai desbravar algo novo, a gente precisa criar coragem, a gente precisa se libertar, a gente precisa acabar com o medo que te limita de dar o primeiro passo. Muitas coisas da nossa vida, a gente pensa que, pelo fato de ser difícil a primeira vez, tende-se a desistir nos próximos passos. Ou seja, você deu o primeiro passo, você enfrentou uma dificuldade, automaticamente você já pensa que todo o resto vai ser tão complicado como aquela primeira situação, e isso te impede de alcançar. Mas aí é que está o grande detalhe, que está o grande segredo da coisa. São essas dúvidas, esses medos que devem surgir no início dessa viagem que você vai fazer. Porque isso vai te permitir fazer uma correção da rota. Você precisa entender que é quando você começa a aumentar a fé em você mesmo, que é essa energia que você precisa para você colocar o seu projeto em prática e você ter o primeiro contato, o primeiro acesso com um empresário, com um empreendedor. E você tem que... Uma das coisas, gente, que eu quero que você entenda aqui, que é muito importante, que é o seguinte: o trabalho que você vai oferecer como consultor, o serviço, o atendimento que você vai prestar para pessoas, clientes, empresas, ele tem que estar alinhado, muito bem alinhado, com os seus valores pessoais. Você tem que acreditar que aquilo que você está oferecendo verdadeiramente vai transformar a vida de outras pessoas. Quando eu me propus a estar aqui falando para vocês todas as noites, é porque eu vivo essa realidade e porque eu acredito que eu posso contribuir com a sua formação. Ontem a gente estava falando das questões que a gente não aprende na faculdade, o que a gente deixa de aprender. Isso me deixa verdadeiramente muito indignado, porque o conhecimento, de uma forma muito efêmera, passageira, você acaba não aprofundando em assuntos que vai te dar uma bagagem. Olha, por isso que eu estou falando da viagem.
quando a gente vai viajar, a gente precisa levar algumas coisas nessa bagagem. O que é que a gente leva na bagagem? A gente vai levar roupa, pertences, coisas pessoais, documentos, perfume, uma série de coisas, acessórios. Só que, além de objetos, a gente leva outros tipos de sentimentos que vai dentro do nosso coração, na expectativa de que aquela viagem vai ser boa. E a gente fica, às vezes, ansioso nas vésperas da viagem, a gente nem dorme de tanta ansiedade para chegar aquele momento. Então, quando a gente entende que precisa se preparar para essa viagem, é quando a gente confia no trabalho que a gente faz. E se eu estou aqui falando isso com vocês, assim, de verdade mesmo, sabe, de coração, é porque eu acredito que o que eu tenho a passar vai mudar a vida de muitas pessoas. Já muda a vida de muitas pessoas que se conectam comigo, que querem aprender algo novo, que querem ter uma vida melhor, que querem ter uma condição digna para si mesmo, para sua família. E tudo está relacionado à realização de sonhos. Eu sei que é muito nobre a gente querer ajudar o outro, realizar o sonho das outras pessoas. É muito digno. E eu queria aqui trazer um outro ponto, que é justamente para fortalecer esse seu desejo de ajudar outras pessoas. A primeira coisa que a gente tem que colocar na frente é pensar o seguinte: qual o meu sonho? Qual o sonho que eu desejo realizar? O que é que eu sonho para a minha vida? Que eu quero seguir daqui para frente? Quando a gente entende o nosso sonho, é o que vai verdadeiramente dar sustentabilidade, sustentação para que eu prossiga na minha caminhada. Se eu entendo muito bem isso, fica muito mais fácil de eu ajudar outras pessoas. E eu tenho os meus sonhos. Então eu sei o que eu quero para mim, o que é importante para a minha vida, para a vida da minha família. Quando eu entendo isso, todo o resto fica mais fácil. Porque a gente só consegue oferecer para o outro aquilo que a gente tem, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente vive. A gente só transborda daquilo que está sobrepondo as minhas vontades, é mais forte do que eu. Não é só um desejo passageiro, um desejo momentâneo. Entende? Então a gente precisa perceber qual é a intensidade dessa vontade, desse sonho, desse desejo que você tem para realizar isso e para fazer com que ajude outras pessoas. Então, quando você pensa que você vai poder se ajudar, você vai ajudar um monte de gente. E antes de você encontrar o primeiro cliente, prestar consultoria, fazer uma proposta, a primeira coisa que você tem que se perguntar é o seguinte: eu compraria esse serviço, essa solução que eu estou fazendo? Será que eu gosto disso? Isso me encanta? Isso é algo que brilha os meus olhos? Que as pessoas vão falar: nossa, como isso é legal que você faz? Quantas pessoas participam disso e têm as vidas transformadas e negócios que começam a prosperar, a sua vida começa a prosperar? Porque se você não tiver a capacidade de comprar isso, mas eu falo, não é só questão de comprar pelo valor, vou falar disso também, porque quando a gente não entende o valor do serviço que a gente oferece, a gente peca na precificação, a gente oferece por qualquer preço, porque a gente ainda não entendeu o valor do meu trabalho, o valor das coisas que a gente faz. Um beijo aqui para Lorena, um abraço, nossa gringa, João Miguel, eita, é isso aí. Fabiane, bem-vindos, boa noite. Olha só, que a gente possa compreender esse desejo, essa vontade, esse sonho. Eu conheço muitas pessoas que têm o desejo de morar fora, só que não se planeja para fazer isso. Não procura saber o que é que aquele ambiente precisa, quais são as especificações, quais são os critérios, quais são as regras para fazer isso.
Lorena é uma pessoa que está aqui, que ela passou, ela sabe disso, mora nos Estados Unidos e hoje ajuda outras pessoas, mulheres e homens que desejam trabalhar como enfermeiro nos Estados Unidos, revalidar o seu título lá. Entende que tem um propósito para transformar a vida de outras pessoas? E é essa vontade que eu tenho, que mais pessoas se conectem comigo. Gente que cuida de gente, boa noite, belíssimo trabalho que faz, ajudando pessoas jovens e tudo mais na recolocação no mercado de trabalho. É isso que a gente tem que se espelhar, em pessoas que faz algo que tem um valor. E eu estou aqui fazendo porque eu sei o valor que tem isso, sabe? Eu sei que as pessoas que se conectam comigo e que estão me modelando, estão entendendo o que eu faço, vão querer andar comigo. Porque são as águias da consultoria que desejam voar alto. E se desejam voar alto, vai estar aqui comigo buscando conhecimento, se qualificando, entendendo quais são as minhas experiências e como isso pode gerar valor para a sua vida. Então, assim, quando a gente tem que vender algo, tem muitas pessoas que correm um erro muito grotesco, assim, eu diria, sabe? Que quando você quer vender algo, você não tem que vender o que você acha que o cliente precisa. Você tem que vender o que ele quer. Primeiro você vende o que ele quer, depois você vende o que ele precisa. Então, tem muitas pessoas que identificou o problema, já quer automaticamente oferecer aquela solução. Calma! Procure ouvir o cliente. O que é que ele precisa? Mas, sobretudo, o que é que ele quer? Porque quando você vende o que ele quer, fica mais fácil você alinhar, porque você tem um acesso para você oferecer, mostrar para ele o caminho. Você precisa ter a confiança, ganhar credibilidade para você acessar esse espaço. Quando você acessa esse espaço, tudo fica muito mais acessível para você. E aí você tem que mostrar o que você faz, mas não necessariamente o que você faz. Olha que louco, é meio contraditório, mas é isso mesmo. Você não vai mostrar o que você faz. Você vai mostrar o resultado do que você faz, vai trazer para a empresa dele. Foca sempre em resultado, é sempre em solução. E aí, quando você oferece a solução que ele quer, você mostra o que ele precisa. Aí você já tem um acesso, você já conseguiu entrar ali para fazer isso. E um grande erro que muitos consultores fazem nesse processo, que eu diria que é um caminho que vai contra alguns princípios para você acessar e ter essa abertura e conseguir vender aquilo que você quer, mostrar o valor do seu serviço, que é você não compreender muito bem o tipo de serviço que ele faz e já se antecipar antes de ter as informações corretamente. E quantas vezes a gente se antecipa porque a gente está querendo sempre falar da gente, né? Sempre falar das suas conquistas, das suas vitórias, do que você conseguiu. E quando a gente quer entrar em algo, a gente tem essa ansiedade para falar. E tem que parar para ouvir. Tem que parar para ouvir. E eu lembro, gente, que eu cometi um erro uma vez. Olha, não são só vitórias, não. Existem erros brabos. Uma vez, eu fui convidado para apresentar uma proposta de um trabalho. Seria mais ou menos 30 dias, um trabalho muito bom. E aí, o que foi que aconteceu? Eu já tinha feito um trabalho para uma empresa do mesmo segmento. E eu peguei a proposta, olha que louco, eu peguei a proposta que eu tinha feito, atualizei a proposta, eu lembrando aqui agora, dá até vontade de rir, mas foi de desespero. Eu peguei a proposta anterior, fiz as modificações, coloquei novos elementos, fiz todas as atualizações e mandei para esse cliente. Aí, depois de um dia, mais ou menos, o cliente respondeu: gostei muito
Gostei muito da sua proposta, mas a minha empresa não é a empresa X. Você mandou para a empresa concorrente. Caraca! Quando eu olhei o e-mail que eu tinha mandado, gente, estava lá escrito o nome da empresa concorrente, um dos maiores concorrentes da empresa que eu ia prestar o serviço. Mas eu não perdi, foi interessante isso, que eu não perdi o trabalho. Claro que as pessoas entendem que existem modelos padrões que você pode utilizar, mas ficou a grande lição ali para mim. Você não pode, você que quer oferecer um serviço que está começando, tem que tomar muito cuidado. Você tem que ler 1, 2, 3 vezes. Se você puder pedir para alguém revisar, peça para alguém revisar. Porque um erro desse pode custar muito dinheiro para você. Pode comprometer a sua reputação. E isso é algo que a gente demora a construir. Imagina, eu peguei uma proposta do concorrente e mandei para o outro. E eu sei que muitas vezes você que está aqui me assistindo comete alguns erros desse. Mas talvez se não ouvisse que alguém também passou por isso e que te ensina a como fazer diferente. Sabe? E às vezes a gente faz isso numa ligação, você troca o nome de alguém, parece simples, besteira, mas não é. É muito importante a gente ficar atento a esses detalhes, porque muitas vezes a gente recebe o não e não entende por que é. Sacou? Porque aquele feedback que ele me deu foi maravilhoso. E quando você for apresentar algo para o seu cliente, procure entender se ele gostou, se está legal, se está dentro daquilo que ele esperava, porque são esses feedbacks, inclusive dos erros que você comete, que vai te permitir a não cometer esses mesmos erros. E da próxima vez você vai estar ali, ó, afiado. Então, o interessante é que você aprenda comigo não só o que eu acertei, mas principalmente os erros que eu cometi que você não precisa cometer mais, mas que só a experiência é capaz de te dar. Só a vivência, modelando pessoas que já passou por esse caminho, pode te permitir a fazer isso. E aí a gente começa a perceber que na vida tudo tem dois lados. E eu vi pelo lado positivo. Porque se aquele cliente não tivesse me falado isso, eu poderia estar mandando aquela mesma proposta e não tivesse atento para aquele detalhe. É só um detalhe, mas é o detalhe que muda toda a história da vida da gente. Tá? E é isso que fica para todos. E aí, quando eu estava fazendo, né, as minhas pesquisas, fazendo toda a curadoria, porque todo um trabalho de consultoria, ele passa por uma curadoria. Você vai entender as necessidades da empresa, você tem que estudar o mercado, você tem que perceber quais são os níveis de concorrentes, em que posicionamento ele está, quais são os seus clientes, quais são os diferenciais competitivos que aquela empresa tem. Tem alguma solução que é exclusiva daquele negócio que os outros não têm? Inclusive, as outras empresas copiam daquele modelo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você vai apresentar uma proposta para um cliente, você tem que perceber o que é que tem de especial naquela empresa. E se você for cliente da empresa, melhor ainda, porque você, de fato, já acessou aquele espaço, você já acessou aquele ambiente, você já conversou com as pessoas que trabalham lá. Então, você entende muita coisa sobre o estilo que as pessoas andam, como é que elas falam, qual a roupa que ela veste, como é a arrumação da loja. É um espaço organizado? É um espaço desorganizado? Eu vou mostrar para vocês, inclusive, olha, você que está aqui, eu vou mostrar para vocês como aproveitar esses exemplos, conhecer a empresa para oferecer serviços de consultoria através da sua observação, tá? Da sua observação que faz toda a diferença nesse lugar que você vai estar tentando se conectar.
Então, assim, ó, quando eu quero falar de fechamento de contrato, eu quero te dizer que o seu esforço vai superar o talento de outras pessoas. Olha o que eu estou te dizendo. O seu esforço vai superar o talento de outras pessoas. Porque o talento é algo que está como um propulsor de resultado, mas se ele por si só não serve para você alcançar o sucesso. Você precisa treinar, porque o sucesso é algo que a gente precisa estar mantendo constante através das nossas habilidades, das nossas competências, do treinamento, da observação, da persistência. E quando eu digo que você pode ter algo que em você pode parecer algo negativo, mas para a consultoria isso pode ser algo positivo. Eu não sei se vocês já se viram em algum momento que fica ansioso, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Sabe? Você acha que ser multitarefa é o que é bom. E quando eu li em um livro muito interessante que a gente acha que faz tudo ao mesmo tempo, que dá resultado, é mentira. A gente não faz nada tão bem feito se não estiver concentrado em uma única atividade. Então, quando eu estou concentrado, eu consigo fazer. E muitas vezes você quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer atender um cliente, aí pega o telefone, está escrevendo um e-mail. Se concentra nisso. Porque quando teus resultados estão mais ou menos, digamos assim, é porque, de fato, você não está tão comprometido com aquela tarefa que você tem que realizar. Então, o seu foco, ele deve ser no agora. E aí eu estava pensando sobre alguns atletas profissionais que se destacaram, né, que seguiram realmente uma carreira e conseguiram, digamos assim, ter superações e ganhar muitos troféus, muitas medalhas. E aí eu estava vendo sobre a história de Michael Phelps, um dos grandes nadadores. Quando ele era criança, ele foi diagnosticado com TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, né? E aí, quando ele estava na escola, naquele transtorno, as pessoas falavam, as professoras falavam, olha, seu filho, infelizmente, não vai dar para nada na vida. Por quê? Porque ele tem déficit, esse transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E aí ele era muito castigado por isso, porque ele não parava quieto, sabe? Ele não parava quieto. Então ele ficava muitas vezes de castigo na beira da piscina, ali perto dos salva-vidas, e ele ficou ali por muito tempo. E as professoras ficavam indignadas porque ele não parava, não entendia que aquilo que supostamente viam como um defeito era a maior qualidade daquela pessoa. E eu sei que você, muitas vezes, tem aquela sensação de que é perfeccionista e que quer fazer tudo perfeito nos detalhes. Pode parecer um defeito para alguém, mas para esse segmento da consultoria, isso é algo positivo. Porque você tem primor, faz as coisas com capricho, se liga nos detalhes, principalmente na análise de dados, de números, na hora de ajudar a tomar decisões. Então, esse perfeccionismo também pode ajudar. E aí, Michael Phelps chegou a ganhar quantas medalhas que ele ganhou em Atenas, nas Olimpíadas? Foram 6 medalhas de ouro e 2 medalhas de bronze. Uma pessoa que era tido como todas as dificuldades, que ninguém valorizava, utilizou aquilo que tinha de mais especial nele, que era essa agitação, essa velocidade para fazer as coisas, para ser um verdadeiro campeão. E você, às vezes, está se vendo aí, se olhando e dizendo, nossa, mas isso eu não gosto em mim. Será que não é algo que você pode potencializar para melhorar os seus resultados? Olha aqui, que coisa legal. Você pode construir toda essa história baseada em algo que talvez para você não seja
tão positivo assim. Então, quando a gente vê que esse acelerador vai mudar, vai te transformar. Porque assim, ó, quando a gente vai oferecer algo para alguém, para um empresário, para um empreendedor, você tem que dar um passo de cada vez. Porque você não vai conseguir conquistar o maior resultado no início, mas você vai conseguir o seu maior resultado naquele momento. E você tem que ficar muito grato por isso. Eu lembro que, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas outro dia eu estava pedalando, tá? E fui a primeira vez com a equipe, né, que a gente sempre está ali pedalando, e tinha uma ladeira muito íngreme. E aí todo mundo falava assim, nossa, mas não vai subir, essa ladeira é muito grande, todo mundo chega aí a primeira vez e vai morrer no meio. E aí eu pensava, a ladeira era gigante, vocês não têm noção de como aquela ladeira era gigante. Só que eu pedalava pensando assim, eu vou fazer 20 metros, eu vou pedalar 20 metros, vou respirar fundo e vou fazer mais 20. 20 metros de cada vez. Eu não pensei que aquela ladeira de quase 1 quilômetro, que eu teria que fazer toda, porque aquilo poderia me desanimar. E você, na sua vida, muitas vezes, está ali fazendo algo e não alcança os resultados porque você acha que já tem que chegar no topo logo no início. Tem que ter o maior resultado no início, tem que estar morando no melhor lugar no início, ter a melhor estrutura. E não, você tem que trabalhar com a estrutura que você tem até você ter condições para chegar no lugar mais adiante. Aí eu fiquei pensando, outro dia eu estava no Paraná, eu estava no táxi e estava muita neblina, sabe? Tava uma neblina terrível, não dava para enxergar praticamente nada, gente. Era assim, ó, 10 metros à sua frente já estava assim tudo fechado. E eu tinha que pegar o avião, tinha que ir para o aeroporto. E aí o motorista foi, eu disse, nossa, foi ali orando, rezando, mas eu pensei, a gente tem que continuar. A gente só não pode ficar parado, porque eu pensei, se ficar parado, o que acontece? Vem outro carro e passa por cima. Se eu diminuir demais a velocidade, vai vir outro carro e vai me atropelar, vai passar por cima de mim. E aí você tem que pensar o seguinte, eu só tenho aquilo ali no momento. A minha visibilidade é só de 10, de 20 metros. Siga na velocidade que você quer. Só que às vezes você quer a resposta para tudo imediatamente. Você quer já fechar o melhor contrato, você já quer ganhar rios de dinheiro inicialmente. E no início não é sobre ganhar dinheiro. Olha que coisa louca. No início da sua carreira não é sobre ganhar dinheiro. É sobre aprender. É sobre semear. Porque os resultados que eu tenho hoje é fruto da semente que eu plantei anteriormente. Há algum tempo, com o meu network, com as pessoas que eu me conectei, com os mentores que eu pude acessar, estar do lado deles. Então, é através dessas pessoas, das tuas experiências anteriores, que vai te permitir a dar um passo adiante. E às vezes a gente precisa de quê para chegar em determinado lugar? A gente precisa de um GPS. Se eu estou na cidade que eu não conheço, hoje tem essa facilidade, é um GPS. É um professor, é um mentor, é alguém que vai te orientar para você chegar naquele determinado lugar. E aí, quando você tem esse GPS, é diferente, porque ele vai te dando ali todos os passos, ó. A 50 metros, vira à direita. Perigo à frente. Toma cuidado com a lombada que está ali a 500 metros. Então, vai te orientando, mostrando o caminho que você tem, que sozinho você não conseguiria de forma nenhuma com facilidade. Entende? Você precisaria, na época, de um mapa que, olhando ali, se perdendo horrores, que isso não foi da minha época, eu não cheguei a usar para me locomover, já cheguei na era digital, já encontrei isso, porque, eu não sei se vocês já passaram por isso de precisar usar um mapa para ver. Brincadeira, gente, quando eu sou tão novinho assim, né? Apesar de estar com essa aparência maravilhosa, mas, assim, aquilo me ajudou.
E quando a gente percebe que eu preciso de outras pessoas para me orientar, para acelerar o meu processo, aí muda tudo. Porque eu avanço 5, 10 anos em um ano. Essa é a intenção da orientação. De pessoas que erraram, que sabem quais são os buracos que tem no caminho, quais são os perigos que estão à sua frente, como você pode evitar. E aí, como eu estava falando lá na viagem do início, você tem que cuidar muito de preparar essa viagem, porque você pode esquecer coisas, você pode se comportar em um ambiente que de repente não é permitido. Qual é a lei daquele lugar, a legislação, os costumes, os hábitos? Eu fico olhando, quando eu vou em um estado diferente, o que é que eu faço antes? Pesquiso. Como é a cultura do lugar? Como é o jeito das pessoas? Porque eu não posso chegar lá, inclusive, fazendo graça com o dialeto das pessoas, com a forma que as pessoas falam, que é a coisa mais ridícula do mundo. Eu fui muitas vezes em outros estados e falar, diz que baiano fala oxente, mas bate, como pode? Aí uma vez fui falar isso, aí eu disse, tá errado, não pode, é respeito com a individualidade do lugar. A gente fala assim entre amigos, né, que viaja muito, aí fica ali naquela brincadeira, quando você está ali, mas não é uma coisa interessante que profissionalmente, no ambiente profissional, você vai fazer isso. Que você pode sofrer consequências por causa dessa questão. E aí a grande sacada para você fechar contrato, gente, é o seguinte. Olha, anota isso aí, que isso aqui é dica de ouro, que foi o que eu fiz e que deu muito resultado para mim. Como eu falei, primeiro você tem que aprender. Você tem que vencer a vergonha, você tem que vencer o medo. Então é mais fácil eu perder essa vergonha, esse medo, com pessoas que eu já conheço. Se você tem um conhecimento, você é boa em comunicação. Vamos pensar aqui. Você é boa em oratória, você se expressa bem, você é um líder religioso, você é um líder de comunidade, você participa de algum grupo, você tem o dom da palavra, você consegue convencer as pessoas, você consegue chamar a atenção com aquilo que sai do seu coração, aquilo é muito forte. Então você tem um dom ali, você tem um talento. Só que esse talento, por si só, ele ainda não basta, porque você tem um talento para falar daquilo que você acredita, talvez da sua religião, do seu time de futebol. Pense que quando você vai se comunicar, a comunicação ela tem que ser clara. A comunicação não é sobre o que eu digo, é sobre o que você entende. A comunicação não é sobre mim, a comunicação é sobre você. Então, quando você está diante do empresário, do empreendedor, a comunicação é sobre o que ele vai entender. E se ele não entendeu, não é porque ele não tem capacidade, é porque eu não me fiz claro para que ele pudesse entender aquilo que eu estava falando. Então, entende que se você tiver esse dom, essa habilidade para falar, você precisa saber quais são os elementos mais corretos para que você possa apresentar valor naquela comunicação, naquele momento. E aí eu posso dizer para você, olha, se você tem o dom da comunicação, da fala, da palavra, você olha nos olhos das pessoas, você passa a verdade, você passa a confiança. Agora a gente precisa fazer o quê? Empacotar isso. A gente precisa modelar isso que você está fazendo. Quando você empacota todo esse conhecimento que você tem, aí você vai começar a estar no caminho certo. Por que eu digo que você tem esse dom, essa habilidade? Você pode treinar pessoas para a área de atendimento, a área de vendas. Você pode trabalhar com marketing, por exemplo, como apresentar, trabalhar a imagem da empresa institucional, uma série de coisas. Aí você tem essa habilidade, esse talento, o que é que você faz? Você vai falar com alguém conhecido, se tiver um cliente, uma empresa que você já acessa, que você já compra, você já conhece os vendedores, você já conhece o dono da empresa. Você vai ser bem sincero, gente, porque um dia todo mundo precisou conhecer, precisou começar. Um dia todo mundo precisou começar em alguma coisa. E já pensou se ninguém tivesse
essa iniciativa de dar o primeiro passo para começar algo, o que seria? Então, quando muitas pessoas percebem que você está começando, mas que você está com vontade de aprender, de se aperfeiçoar, as pessoas abrem as portas para você. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu já estudava, eu tinha conhecimento sobre uma área específica, sobre atendimento a cliente, e eu ofereci para fazer um teste, para saber se de fato era aquilo que eu queria, se eu estava no caminho certo. E aí eu ofereci para essa pessoa, falei o seguinte, olha, eu estou fazendo consultoria em atendimento a cliente e eu gostaria de contar com seu apoio para fazer um trabalho aqui com seus funcionários, para ajudar a melhorar suas vendas, para melhorar os seus resultados, para você ganhar mais clientes. Você tem que falar dos objetivos e dos benefícios que aquela pessoa vai receber com o seu trabalho. E como eu falei, eu não estava preocupado em receber. Se eu pudesse pagar naquele momento para a pessoa abrir as portas da sua empresa, emprestar os seus ouvidos, a sua equipe, para eu mostrar o meu trabalho, eu já estava feliz. E quando você mostra esse valor, que você quer fazer um trabalho, você está testando um novo método, gente, é tudo como você fala, é como você apresenta. Mas primeiro você tem que comprar aquilo que você vende. Se você não comprar o que você está vendendo, você não vai avançar. E para acreditar, a gente precisa perceber no ambiente como as pessoas fizeram para que eu possa modelar e fazer também. E aí, seguindo, tá? Primeira coisa, você conhece alguém porque você já tem uma certa intimidade, você já tem um acesso, e aí você apresenta algum serviço, uma solução que você tem ali, um conhecimento que você tem. E quando você fazer aquilo, você vai fazer da melhor forma possível. Você vai encantar, você vai usar da sua criatividade, da sua imaginação, para que as pessoas realmente fiquem encantadas. Nossa, como foi bom! E você não precisa cobrar por isso. Como eu te falei, se fosse preciso pagar, você pagaria. E aí, quando você fizer aquele trabalho inicialmente na empresa, se de repente você é da área de organização, e você diz, olha, eu sou especialista em organização, eu quero ajudar a organizar o estoque, colocar tudo certinho para facilitar na hora dos vendedores pegar esse produto, para dar agilidade, para ter mais opções de mostrar ao cliente, de você ter velocidade na venda para o cliente não desistir da compra. É sempre sobre o que você pode oferecer de valor para aquela pessoa. Aí você fez aquele trabalho, tá? Aí você fez aquele trabalho, não precisa de muito tempo não, gente. É coisa rápida, você faz um teste, coisa de 1 hora, de 2 horas, de 30 minutos, você fez aquele trabalho. E aí no final, você ofereceu tanto valor que você pode pedir um depoimento para essa pessoa. Você pode pedir um depoimento, que é esse depoimento que vai começar a abrir as portas para você. Imagina que você fez isso com alguém que você conhece, que confia em você, e realmente as pessoas ficaram felizes, satisfeitas. Você já tem ali um depoimento. Pode ser um depoimento em vídeo, pode ser uma mensagem, pode ser um áudio do WhatsApp. São coisas que vai conseguir mostrar a credibilidade que você tem, que você realmente fez o melhor para essas pessoas. E aí, depois que você fizer isso, você começa a pedir o quê? Indicações. Olha, dona Maria, o que eu fiz para você esse trabalho, a equipe está feliz. Você poderia me indicar mais 2 pessoas para apresentar o meu trabalho? As pessoas têm prazer em ajudar você naquele momento, porque você já ofereceu algo muito valioso para ela. Entende? Que aí você já está dando um pequeno, grande passo, que é vencer o medo, essa vergonha. Às vezes você tem vergonha de falar, de se expor, porque você está preocupado com o que as pessoas vão pensar. Só que eu te digo uma coisa, as pessoas estão nem aí para você, para o seu medo, para a sua vergonha. Isso é uma coisa que só você tem na sua cabeça. Cada um segue sua vida, o mundo está acontecendo.
Eu estou fazendo esse encontro com vocês aqui, todo mundo está tomando parte da sua vida, está se conectando, está ouvindo, todo mundo está seguindo os seus passos. Senão, eu não teria coragem nunca de estar aqui fazendo vídeo, colocando a minha cara para que todo mundo pudesse ver. Porque a minha mensagem é muito maior do que eu. Se a gente fosse olhar a beleza, tem que ser bonito. O que é belo? Belo é aquilo que você entrega. É como as pessoas te percebem. Não é simplesmente o seu rosto, se você está bonito ou feio, como é que você se acha. Não é isso. Já pensou se o Whindersson Nunes, ele até brinca às vezes, né, sobre a beleza dele. Já pensou se ele, por exemplo, precisasse só de beleza? Ele é tão bonito assim. Já pensou? E o homem é um talento, porque o talento dele fala mais do que uma beleza, um tipo de... Porque o que é belo é aquilo que cada um enxerga. A beleza está nos olhos de quem vê, não está em mim. Então, pessoas que acham ele lindo, tem outros que acham feio, me acham bonito. Mas o que eu ofereço para além da minha aparência? Entende que o sucesso que as pessoas fazem não está relacionado ao que elas mostram ser, mas o que elas entregam de valor. E aí você faz isso, você consegue esse depoimento, você pede indicações, que isso vai ser muito importante. E você pede também avaliação, olha, o feedback das pessoas que participaram com você. Por que esse feedback? Porque elas vão dizer o que foi bom, se tiver alguma coisa, de preferência, se for anônimo, melhor. As pessoas não precisam se identificar, não precisa ter essa preocupação se identificar. Simplesmente você quer que elas falem a verdade. E elas falando a verdade para você, isso é o que você precisa. Você não precisa que as pessoas simplesmente fiquem dando tapinha no ombro. Foi lindo, maravilhoso. Quando, na verdade, pode ter sido horrível. Mas o importante é que você venceu aquele obstáculo. E você que está aqui me assistindo, que tem esse desejo, que tem essa vontade de ajudar pessoas, de transformar sua vida através de um trabalho que te dê prazer, que te dê liberdade, que você não se sinta acorrentado a um sistema, a ninguém, você vai fazer o que precisa, porque o seu objetivo de vida é muito claro. A sua intenção é muito clara para você, não resta dúvida. E ainda tem uma coisa, gente, muito interessante que eu faço. Olha, uma cereja aqui do bolo. Uma coisa interessante é você conseguir um atestado de capacidade técnica. Mas, Mário, o que é um atestado de capacidade técnica? Eu estou começando, eu estou iniciando, eu preciso. É simplesmente uma declaração que eu tenho modelos, que eu utilizo, que realmente apresento, que é um atestado que mostra as atividades que você fez na empresa. Só que tem um jeito de você pedir, de você solicitar, de você mostrar. E você tem aquele atestado da empresa que vai te permitir abrir muitas portas. E você não precisa de um currículo cheio, sabe? Olha, por isso que eu falo, não é o currículo, não é o diploma, são as experiências, mas principalmente os resultados que você deu. Poxa, cara, você está começando na consultoria agora, você já tem um atestado de capacidade técnica que aquela empresa te deu. Olha que sacada, que coisa. E eu já levo o atestado pronto. Olha que loucura. Já levo pronto, é muito fácil. E quando você leva algo de valor e você já entrega, as pessoas têm prazer de retribuir aquilo que você fez. Entendeu? De retribuir. E aí eu fico pensando o seguinte, por que eu estou dizendo isso? Porque eu já ajudei outros consultores que tinham o desejo de começar, mas não sabia como precificar. Não sabia, ficava pensando assim, nossa, como é que eu vou cobrar? Oh, meu Deus, eu não sei. E como é que é a empresa? E eu passei o passo a passo para ela. Olha, você tem que avaliar a empresa, você tem que olhar isso, você tem que entender se a empresa ela tem o hábito de investir em desenvolvimento de pessoas, para você não fazer a precificação nem a mais, nem a menos, você tem que fazer a precificação justa. Porque se você colocar mais, você vai assustar, o cliente não vai nem querer ver o resto. Se você colocar o preço baixo demais, as pessoas também não vão valorizar porque acham que o seu serviço não presta. E muitas vezes
você não valoriza o trabalho do outro, mas não é porque você não pode pagar, é porque você ainda não entende. Então eu tenho que mostrar para você que você precisa compreender o que o outro está oferecendo para você. Quando você entende isso, você também vai aprender a oferecer isso para o outro cliente. E o grande perigo, gente, anota isso, pelo amor de Deus, não se precifica pensando na sua condição atual. Imagina que você ganha pouco, com dificuldade, tem um trabalho que só suga a tua energia, você não tem férias, você está num trabalho de 44 horas semanais, mas você trabalha 60 horas, você faz hora extra, você não recebe por isso, você não tira férias. E aí aquela vida sofrida, aí você vai precificar uma consultoria, um serviço para um cliente, seja o primeiro cliente, você está ali no meio da carreira, você vai colocar sempre para baixo. Você vai deixar de ganhar o que é justo pelo que você oferece, pela sua dedicação, pelo esforço que você tem, porque você está avaliando o seu serviço baseado na condição que você tem e não na condição que o cliente pode pagar. Por isso que eu estou te dizendo que o valor... Eu disse que essa aula de hoje, porque isso aqui é uma verdadeira aula para você iniciar nesse processo. E se você não pega esses detalhes e depois quiser se aprofundar mais para saber o detalhe, como fazer cada coisa de forma pensada, concatenada, sabe, entendendo o que está fazendo, não é saindo dando tiro no escuro. Você tem que mirar no alvo certo. Você tem que ter várias opções, mas você tem que escolher um alvo certo. Porque senão você não acerta em nada. Senão você não acerta nada. E aí, quando eu ajudei essa consultora, ela disse, Mário, você me ajudou muito, porque se eu fosse precificar da forma que eu estava pensando, eu estava lascada. Eu ia perder aquela oportunidade. Mas sozinha, ela ia conseguir? Não ia. Mas ela também ia dar o primeiro passo. Entende? Que ela ia errar, só que ela ia errar muito. Porque ela ia fazer a primeira vez, ia achar que estava abafando, ia para a segunda, ia ter vários nãos, só que não sabia como corrigir isso para encontrar esse caminho. E aí você tem essa preocupação, mas se eu vou oferecer a consultoria, será que vão confiar em mim? Primeiro, você que tem que confiar em você. Se você não passar essa confiança, não se olhar no espelho e se sentir assim, ó, forte como o leão, forte como a águia que voa em busca do seu objetivo, que não fica aceitando as migalhas como as galinhas aceitam, porque o fim dela é terrível. Mas a águia não, ela vai lutar por aquilo que ela quer, ela não vai ficar esperando as migalhas, que é você sendo manipulado em prol do objetivo de outra pessoa. Eu aprendi uma coisa, gente, que faz todo sentido. Enquanto você não lutar pelos seus objetivos, enquanto você não lutar pelo seu sonho, você vai estar trabalhando para realizar o sonho de outra pessoa. Quando eu entendi isso, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Porque eu disse, se eu sou bom no que eu faço, eu entendo o que eu faço, por que eu não vou fazer, dobrar a energia, o tempo, o trabalho, a dedicação? Por mais que eu me dedicava muito em tudo que eu fiz na minha vida, por que eu não posso usar essa dedicação para fazer isso por mim? Então você tem que trabalhar pelo seu sonho, independente do que seja, é seu, é íntimo. Ninguém pode avaliar se é certo ou se é errado. Só você sabe o que é certo e o que é errado. E quando você vai fazer um investimento, por exemplo, em um curso, em livros, em uma mentoria, aí você vai pedir a opinião de uma pessoa que nunca construiu nada, você vai perguntar para ela se a sua decisão está certa. Aí você vai quebrar a cara. Porque primeiro é você que tem que tomar a decisão do futuro que você quer, dos investimentos que você precisa fazer. Porque nada não vem de graça não, gente. Tem suor, tem hora, tem estudo, tem pesquisa,
tem investimento que você tem que fazer para aprender com outras pessoas. Só que quando você quer tomar essa decisão, você tem que ir com toda a coragem do mundo. Porque, como eu falei no início, você está lutando pelo seu sonho. Quando você define o seu sonho, fica mais fácil de você realizar o sonho de qualquer pessoa. Porque a gente só transborda daquilo que a gente está cheio. E não adianta maquiar, porque a máscara vai cair. Não adianta você querer mostrar valor para uma pessoa de um valor que você não tem. Entende? Então, quando você for tomar uma decisão importante na sua vida, vá de cabeça erguida. Não fique pedindo opiniões de pessoas que vão te direcionar para um caminho errado, que vai dizer assim, mas tu é besta, tu vai investir nisso, tempo nisso, tu tá no teu emprego, tá ganhando teu salário, tá pagando tuas contas, tu vai se envolver com isso. Você tá entendendo? As pessoas querem te ver bem, mas não querem ver você melhor do que elas. E eu aprendi isso, gente, isso é incrível. Quando você tem que tomar uma decisão importante na sua vida, ou que você já tomou uma decisão importante, pense bem com quem você vai compartilhar essa informação. Porque quando você define e sabe os verdadeiros amigos que você tem, não é quando você está na dor. Porque quando você está na dor, quando você está no sofrimento, é muito fácil você receber apoio até de um desconhecido. Vão te abraçar, vai chorar junto com você. É natural de a gente se comover com uma situação difícil da outra pessoa, uma perda. Todo mundo se comove. Agora, abre a sua boca para dizer que você está feliz. Você está feliz, você está amando, você está vivendo bem, seus negócios estão indo bem, você está com dinheiro na sua conta, você está prosperando. Fale isso para as pessoas que você acredita que são seus amigos. Automaticamente você vai ver o semblante cair. Você pode fazer assim, fala e olha, porque quem é amigo vai vibrar e você vai sentir não só nas palavras, mas nos gestos, no olhar, na expressão. Então, se quer saber quem são seus verdadeiros amigos, faça isso que você vai perceber. Quem vai estar junto com você na hora que você precisa, qualquer um pode aparecer. Mas quando vocês concordam comigo? Coloca aqui se isso é verdade. Vocês concordam comigo que as pessoas vão estar te dando apoio no momento difícil, mas quando você estiver fazendo as coisas acontecerem, poucas pessoas vão estar com você? Você já parou para pensar nisso? Então, tome a decisão quando tem que tomar para você investir no que você precisa para você avançar. E aí diz também, mas eu não vou fazer isso não, Mário. E se não forem com minha cara? Se as pessoas não forem com minha cara? Quem te disse que as pessoas estão preocupadas com a sua cara? Elas estão preocupadas com o que você vai falar, com o que você vai entregar, com os resultados. É isso que você tem que fazer. Superando, gente, um limite a cada dia. Fazendo o passo a passo que eu estou dizendo para vocês. Enfrentando esses medos. Cada dia você vai estar melhor. Hoje, a regra básica. Hoje, melhor do que ontem. Hoje, pior do que amanhã. Vou repetir. Hoje, melhor do que ontem. Hoje, pior do que amanhã. Eu estou sempre em evolução. E quando você fizer isso, eu vou te dar uma medalha. Se eu dizer, fui lá, Mari, apresentei, falei, consegui, fui nervoso, estava nervosa, estava tremendo, suando frio, meus pés estavam molhados de suor, eu mal conseguia respirar, mas eu fui, eu fiz. Poxa, eu vou te dar os parabéns. Faça isso, me mande um direct. Me mande mensagem para eu saber que você fez esse passo. Como você vai se sentir bem. Nossa, é tão bom. A adrenalina sobe. É aquela emoção. É um orgulho de você mesmo porque você conseguiu fazer isso. Nossa, gente, muda demais. É muito gratificante. Valdieri, boa noite. Michele, todo mundo que está chegando. Rocha, Mariana, Meire, obrigado pela presença, vocês sempre maravilhosos aqui comigo, apresentando valor, entendendo isso, tá? E aí a coisa interessante é o seguinte, tenha certeza do que você quer apresentar, porque vai ficar mais fácil você apresentar o valor e o cliente entender aquilo que você vai estar
Então você tem que escolher um motivo que te faça feliz. Por isso que eu falei ontem, escolha as áreas que você gosta, que te encanta, o que é que você gosta de falar. Fica mais fácil você descrever, você conseguir fazer aquilo. Só que tem pessoas que dizem assim, mas eu não gosto disso. Mas eu não gosto da área de RH. Eu não gosto da área de marketing. Nunca fez nada. Nunca fez. Eu lembro que quando eu era criança, eu dizia que eu odiava Mangalore. Não sei se vocês conhecem Mangalore, talvez em alguns lugares, alguns estados do Brasil, vocês que estão aqui de outros estados que estão vendo, podem não saber o que é. É tipo um feijão maior. E eu dizia que eu odiava aquilo. E minha mãe tentava fazer com que eu gostasse daquilo. Só que eu nunca tinha experimentado. E tem filhos de amigos meus que também não experimentam nada, diz que não gosta, nem coloca na boca. Até o dia que eu coloquei o bendito do Mangalore na boca. Gente, eu me apaixonei. Momento de amor. Eu me apaixonei pelo tal do Mangalore. Nossa, que feijão gostoso, suculento, macio, sabe? Eu lembro até hoje. Mas eu dizia que eu não gostava. E a gente tem a mania de dizer que não gosta das coisas porque ouviu alguém dizer que não gostava. Você pega a experiência da outra pessoa e absorve para você. Sabe o que acontece muito? Você tá ali no encontro e alguém diz assim, olha aquela mulher ali, nossa, não vale nada. Tá vendo aquele cara ali? Nossa, passa a perna em todo mundo. Não gosta de fazer isso e aquilo. Aí você automaticamente compra a briga de alguém, toma aversão pelaquela pessoa e você não se deu a oportunidade de você conhecer, você julgou, fazer uns pré-julgamentos da pessoa. E aí você não deu espaço, abriu seu coração para você conhecer, para você se permitir a conhecer. É isso que eu quero que você tem que fazer. É isso que vocês têm que compreender. Sabe? É essa a mentalidade que tem que ser feita para que vocês possam avançar naquilo que vocês querem, naquilo que vocês desejam para a vida de vocês. Então, quando a gente conhece, a gente vê que o processo é mais leve, que é muito mais fácil de se conseguir. Porque se você escolher algo que seja só um modismo, que seja passageiro, você não vai conseguir se aprofundar naquele assunto para você colocar elementos naquela proposta para você oferecer para o seu cliente. Vai ser igual fogo de palha, sabe? Fogo de palha que dá rapidinho, acaba, apaga tudo. E não é isso que a gente tem que fazer. Sabe? Você tem que fazer a coisa sem pressa. Não quero o resultado imediato, quero o resultado na sua transformação pessoal. Sabe? Aí eu mostro, por exemplo, quando eu estou ali fazendo a consultoria, entrando na empresa, entendendo como é que se conversa com as pessoas, como se faz as perguntas, quais são os documentos que você tem que pedir, sabe? O que é que você pode, inclusive, tocar no assunto, o que é velado, que você não pode se meter. Você tem que saber isso. Que a experiência vai te dando os passos que você vai dar para você não ir com muita sede ao pote. Já viu esse ditado? Não vá com muita sede ao pote. Vá devagar. Toma um gole de água de cada vez. Vai degustando, vai entendendo, como eu falei com o Mangalore, vai entendendo se é bom, não julga antes de conhecer. E aí o segredo, gente, é o seguinte, defina a sua área, defina aquilo que você quer, como eu falei do assunto, e não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Porque o que é que acontece? Você vai estar fazendo um monte de coisas sem uma área específica, não vai dar para você se aprofundar. Não vai dar para você se aprofundar naquilo. Se você quer, por exemplo, fazer uma consultoria online, é muito possível de você fazer uma consultoria online. Hoje eu também trabalho presencial, no sistema híbrido, presencial e online, só online, no conforto do meu escritório, atendendo as pessoas, gerando valor do mesmo jeito. Mário, mas eu recebi mensagem desse tipo direto. Mário, como eu faço, meu Deus, para gravar o meu vídeo? Eu tenho vergonha, eu tenho ótimos produtos para vender, para oferecer, mas não consigo. Aí eu digo o seguinte, olha, pega o celular, coloca na sua frente, pega um produto que você conhece muito, o que esse produto faz, como ele é bom, e começa a conversar como se você estivesse com seu filho, com o irmão, com a mãe, com alguém dentro de casa. Coloca o celular ali do lado, não precisa ser o celular de frente, pode ser do lado.
Comece a gravar sem pretensão que você vai postar aquele conteúdo. Aí deixa passar uma semana, deixa passar 2 semanas. E uma coisa, você não precisa criar um personagem para falar. Você tem que falar como você conversa com as pessoas. Você é gente, tem que ser de forma natural. Não precisa ser um robô. Eu sou Mário Ferreira e vou apresentar para vocês as técnicas da consultoria empresarial. Não é isso. Eu estou conversando com seres humanos, pessoas igual a mim, e você é igual a mim. E um dia eu precisei aprender, quebrar a cara. E os erros que eu não cometo mais hoje são os erros que você também não precisa cometer. Entende? Que você pode fazer isso, que você pode avançar. Aí muda tudo, como você se apresenta, como você faz, quais são os resultados que você pode dar para a empresa. Tá? Então, para você precificar a proposta, você tem que considerar o porte da empresa, o tamanho da empresa. Mas antes, não esqueçam o que eu falei para vocês. Primeiro, você tem que apresentar o seu trabalho, dizer o que é que você faz, quais são as entregas, quanto tempo esse trabalho vai ser feito. Então, você tem que saber o tempo de cada atividade que precisa ser feita, nem mais, nem menos, quais são as pessoas que você vai conversar, o setor que ela trabalha permite você acessar. Eu, por exemplo, gente, já trabalhei com empresa de marketing, agências de publicidade, e tem setores que a gente não pode entrar. O setor de criação, as mentes pensantes, a gente não pode entrar. Por quê? Porque ali está sendo desenvolvido as campanhas de grandes empresas, independente do porte. É segredo para quê? Para não vazar informação. Imagine empresas que pagam milhões para fazer campanhas publicitárias e você vai lá, independente se você é consultor ou não, ou se você não pediu permissão, é uma área restrita e você entra naquele espaço. Então você está invadindo um lugar e você vai perder totalmente a confiança, a credibilidade, vai achar que você está ali só para olhar os segredos e levar para um concorrente. Então essas coisas a gente aprende com a experiência, sabe? Perguntar sempre antes, essas coisas vai te abrindo a tua cabeça. Vai abrindo a tua mente para você não se ferrar. E aí você não pode ir com a visão de coitado, tá? Para precificar, você não pode ir com a visão de coitado. Ah, mas eu não consigo, será? Cobre o justo. E eu não cobro simplesmente por valor de mercado. Tem um monte de análises que você tem que fazer antes de colocar um preço de um produto desse, um serviço que você oferece. Entende? Aí você vai começar a ver, porque você começa a criar um nível de consciência, você começa a desenvolver um nível de consciência maior sobre as coisas que você precisa. Como você vai fazer isso? E aí as águias, quando eu falo o seguinte, as águias da consultoria, ela tem um olhar muito amplo. Ela se prepara e anda preparada o tempo todo para aproveitar uma oportunidade. Eu não sei se vocês já se viram alguma vez, né, se isso já aconteceu, vocês falam aqui para mim. Vocês já se viram diante de uma vitrine e a vitrine estava totalmente desorganizada, ou então estava ali com um look muito feio, que talvez não é feio, mas você não gostou, porque seu gosto é de cada um tem um gosto, uma forma de ver, mas às vezes está numa roupa feia, uma combinação, que na verdade é uma descombinação, tá tudo feio. Aí você olha assim, meu Deus, que vitrine horrorosa. Essa loja não tem gerente, não. Nossa, que péssimo gosto. Aí, quando você tem essa habilidade de observar problemas que você encontra, você começa a perceber que você tem uma solução a oferecer. Você pode trabalhar organizando a loja, a vitrine, o estoque, sabendo quais produtos que deve colocar. Olha que sacada. Eu já fechei consultoria passando no posto de gasolina. Eu não conhecia o gerente, mas eu abasteci ali várias vezes. E fui uma vez, eu percebia que o atendimento não estava bom. A forma de abastecer, de colocar a bomba, pegar a bomba, colocar no carro, de sujar o carro de gasolina, de me oferecer outros serviços. E eu vou na sala do gerente, me apresento como consultor, falo que eu sou cliente dali já há algum tempo,
e que eu queria apresentar para ele algumas soluções do trabalho que eu fiz. Se ele permitir, estar aberto a conversar comigo, primeiro, que eu já sou cliente, o cara diz, olha, eu preciso ouvir o que essa pessoa tem a falar. Ele é uma autoridade, ele entende o que fala. E o nível de autoridade, se é mais ou se é menos, é você que mostra na primeira apresentação. O cliente está te ouvindo e você que tem que gerar essa informação no início. E aí eu falei, olha, eu já abasteço aqui há algum tempo e observo que tem algumas coisas que realmente podem melhorar. Eu, por exemplo, agora, eu precisava trocar o óleo do meu carro. E nenhum funcionário me ofereceu um serviço. E eu vi que tem uma placa que vocês fazem esse serviço aqui. Você entende que se passar aqui 10 clientes e você não oferecer isso para nenhuma, a probabilidade aqui que você está perdendo 2 vendas de troca de óleo a cada 10 carros que está passando. Ele me olhou assim e falou, eu disse, pois é, mas existe treinamento para isso. Existe treinamento. Você pode melhorar a sua equipe, a forma de apresentar, venda de novos produtos, a forma de atender um cliente, para gerar valor, gerar conexão, respeitando o espaço. Tinha alguns profissionais que praticamente queriam entrar dentro do carro. E ali é um espaço íntimo seu no veículo. E aí ele falou o seguinte, legal. E aí eu disse, olha, eu vou mandar uma proposta para você, sem compromisso, de um trabalho que eu faço consultoria pode ser uma consultoria de 6 meses, onde a gente vai ter alguns encontros, e aí eu fui explicar para ele alguns passos, resultados que ele ia ter, o ganho de faturamento, as coisas. E eu poderia estar com medo. E isso não é nem depois que eu me tornei um profissional com mais experiência, não, foi no início da minha carreira, porque eu tinha visão de águia. E se eu ficasse com vergonha? Ah, mas o que é que o gerente vai pensar? Ah, mas eu não tenho tanta experiência assim. Mas eu sabia sobre atendimento. Aí você não vai, não fala, pá, perde uma oportunidade. Perdeu. Vem outro lá, observa, entrega valor, passou na sua frente. Entende? Tem uma outra forma, gente, muito legal, que gera muito valor. Você pode fazer um cliente oculto. Olha que coisa, você pode fazer em acordo com o dono da empresa, você apresenta como consultor que você faz um trabalho de observação para melhorias, e você entra na loja como um cliente oculto, e você vai perguntar um monte de questões relacionadas ao produto, especificações, entrega, você vai observar como é a forma de pagamento, se tem agilidade, como é que a pessoa te recepcionou. Você está ali observando, olha com o olho de águia, observando tudo. Da mesma forma, eu fechei consultoria para a loja de imóveis. Como? Entrando na loja, observando todos os pontos de atenção, e aí vamos fazer um trabalho de gestão organizacional. Os processos, todo o procedimento, desde o cliente, que eu chamo de avaliação ponta a ponta. O que é isso? Você avalia desde o momento que o cliente entrou, ou se prospectou esse cliente, até o momento da entrega e o pós-venda. Então, você avalia todos os processos. O que foi que deu certo, o que foi que deu errado, você vai ouvir o seu cliente. Então, uma série de coisas. Existe um passo a passo para você fazer isso. E eu ofereci essa proposta e vendi a consultoria. Olha que coisa interessante. Ah, Mário, mas aí você que está falando isso porque está começando agora, vai ser difícil, mas aí vai ficar cheio de historinha. É só na sua cabeça, gente. Ninguém sabe o que passa ali. Se você não disser que está com vergonha, que está com medo, ninguém vai descobrir. Eu poderia estar aqui, oh meu Deus, eu estou com vergonha de me expor. Vocês não sabem. Você tem que, respirar fundo, mostra quando você for ver, você está fechando o contrato de consultoria. Olha que eu já dei aqui várias formas de você gerar essa conexão e você gerar valor e você vender o que você oferece, que é o que você tem de melhor, que é o seu conhecimento. Que é o seu conhecimento. Então, assim, primeiro ofereça grátis, não esteja pensando em ganhar, tá?
Então, você ali vai oferecer ao cliente, ver o que ele quer, converse com as pessoas, entenda como é a dinâmica da empresa, e aí você faz isso de uma forma excepcional. E assim, ó, um ponto-chave é o seguinte: procure dentro do seu segmento, da área que você oferece, quais são as mudanças que estão ocorrendo no mercado, tem novas exigências legais, mudança de legislação. Então, por exemplo, acontece muito no setor de recursos humanos de mudar a forma de recolhimento de tributo, a forma de computar dados, de você mandar para os órgãos competentes. Tem sempre profissional que está atualizando os profissionais de RH. Então, entenda o que é que está acontecendo naquela área, naquele setor, se precisa de alguma certificação, como é que está os prazos, se essa pessoa pode ficar antenada. Então, você entende isso porque você pode apresentar os perigos que aquela empresa corre se ela não te contratar. Olha, está acontecendo isso e isso, você precisa fazer esse tipo de trabalho aqui e ofereço isso. Se você não fizer, você corre o risco de ter sua empresa fechada, você corre o risco de pagar uma multa. Olha quanta coisa eu estou trazendo para vocês. Já pensou se isso aqui fosse uma consultoria paga? Quanto valeria esse conhecimento que eu estou dando para você que está querendo ser um consultor ou que está querendo ser uma consultora? Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço, isso é conhecimento de valor, isso é entrega. E hoje está acessível aqui para você, eu tenho o maior prazer de falar sem segredo, sabe? Porque fica, mas não abre o jogo, não fala as coisas, não, eu tenho que oferecer valor para vocês, eu tenho que mostrar realmente que isso é importante. Você que tem que tomar uma decisão. Eu falo, toma uma decisão para não viver nas péssimas condições que você tem. Aí você não toma a decisão agora de fazer algo que vai transformar a sua vida. Para quê? Para ter uma vida sofrida, ganhando pouco, uma qualidade de vida péssima, não acessa um sistema de saúde de qualidade. Aí tem um filho doente, precisa levar, vai sofrer numa fila de um hospital. Gente, essa não é a vida que a gente merece. Essa não é a vida que a gente nasceu para ter. Mas se você quer ter uma vida com liberdade, com acesso a tudo que o mundo oferece, fazendo as suas escolhas, aí você vai ver, nossa, como é bom seguir a voz do meu coração. Como é bom fazer o que eu preciso, independente do que as pessoas pensam. E eu posso estar ajudando vocês, eu estou fazendo isso com vocês, porque eu sei que vocês podem muito mais, mas precisa acreditar. Precisa dar o primeiro passo. E isso que eu estou fazendo aqui com vocês é um acesso. Eu estou te dando um acesso àquilo que eu tenho de melhor para que vocês possam começar a avançar na vida de vocês. Que vocês possam tomar as decisões certas que vai fazer você ser a águia e viver com a liberdade que você tanto sonha, que você tanto precisa. E aí você vai crescendo, vai se envolvendo. E aí é o seguinte, eu quero que vocês façam uma atividade muito forte. Vocês vão escolher 3 segmentos de empresas que você conhece, seja uma empresa que você conhece, você pode ser na sua cidade, numa outra cidade, vocês sabe, vá se apresentar, aí você vai escolher o segmento, você vai fazer a observação, você vai entrar na loja, você vai observar o que é que aquela loja tem de bom, o que é que funciona, o que é que não está funcionando, você faz perguntas aos vendedores sobre entrega, como é a forma de montagem, se for tipo móveis, se aquela roupa tem devolução, se você pode ter reembolso, uma série de perguntas, começa a perceber, só observar. Se você é da área de marketing, olha como é o marketing da empresa, a apresentação, as redes sociais, como se comunica com as pessoas, começa a olhar tudo. Se você puder comprar algo, melhor, compre algo. Como foi que te conduziram até o caixa? Quais foram as opções de pagamento que te ofereceram? Comece a olhar tudo. E aí, quando você identificar um problema, você identifica algum problema, e aí que está a grande sacada. Você identificou um problema, você pensa em uma solução que você pode apresentar.
Bota a cabeça para funcionar, faça esse exercício, comece a perceber o que é que você pode apresentar. Aí você vai fazer uma primeira apresentação. Claro que existe vários elementos que você pode ali colocar, né? Uma apresentação do que você faz, o tempo que aquele trabalho pode ser desenvolvido. Existe todo um esboço, um mecanismo para fazer. Você apresenta, mas apresenta do seu jeito, inicialmente. Depois você vai buscando mais conhecimento, informação, porque são detalhes que em uma live aqui eu não consigo passar para vocês. Consigo abrir aqui tudo dizendo, a primeira linha é isso, sabe aquela coisa do passo a passo, que a gente precisa às vezes de um tempo maior, de um acesso, só que aqui eu estou abrindo as portas de todos os conhecimentos que tem para você começar a entender o que é que está por trás e como você precisa começar. Porque eu falei, você agora precisa começar. O resultado é fruto da semente que você planta ao longo da sua vida e que você começa hoje. Você planta hoje, amanhã você já começa a ter algum resultado. Mas não é tão imediato, nem amanhã. Precisa de um tempo. Precisa entender a área, como é que funciona, para você fazer esse desafio, para você avançar e você realmente conseguir conquistar os seus objetivos de vida de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, tá? Vocês estão gostando desse conteúdo? O que é que você tem tirado de bom? Pode falar aqui para mim se você está sendo águia, está pensando como águia, está querendo realmente avançar nesse processo. Amanhã a gente tem um próximo encontro e amanhã eu vou falar sobre os 3 poderes essenciais para você ser um consultor ou uma consultora de excelência. Então, fique aqui ligado comigo, porque a gente vai ter muitas outras novidades. Eu coloquei um post aqui no feed aqui para vocês olharem, comentarem, que é o seguinte: enquanto você pensar pequeno, olha, presta atenção. Enquanto você pensar pequeno, terá os resultados que a sua mente é capaz de suportar, de sustentar. Então, a minha ideia é: pense grande, haja como gigante. Pense grande, haja como gigante. O poder que tem os teus pensamentos é o que vai dar os resultados para as tuas conquistas. Então, pense grande, que isso vai abrir o caminho, as portas da prosperidade para a sua vida. Faça isso e você vai ser um vencedor, porque você já nasceu para ser um vencedor. Não esqueça que você foi um espermatozoide que brigou com quase 300 milhões de outros, mas você venceu. Você venceu uma guerra, uma batalha. E não é nada no mundo que vai te impedir de vencer todos os obstáculos e realizar os sonhos que você precisa, que você tem, que tem presente dentro do seu coração. Então, cria valor que tudo mais vos será acrescentado. Olha que coisa legal, cria valor para as pessoas, ofereça isso. E aí você vai conseguir avançar, dar o primeiro passo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu quero que vocês que estão aqui nessa jornada que comece a crescer junto comigo. Porque se eu perceber que vocês conseguiram avançar, eu já estou satisfeito, que eu estou vendo que vocês realmente estão querendo dar um próximo passo para ser um profissional de excelência. E amanhã a gente estará aqui junto mais uma vez. E eu queria agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Não esqueçam de comentar lá na foto, convidar mais pessoas, porque quanto mais pessoas acessam o conhecimento que ele gera valor, mais pessoas terão acesso, e é assim que a gente precisa fazer. Quando a gente vê uma coisa boa, a gente tem que compartilhar. Porque quando a gente vê muitos fake news, ou então olha ali uma coisa sem valor, mas que é só porque é uma graça, uma piada, compartilha com todos os grupos. Pega a live depois, manda para outras pessoas. Isso é você expandir a sua mente, você está ajudando outras pessoas. E quanto mais você ajuda outras pessoas, vem em dobro para você. Entende que isso aqui eu estou fazendo, eu tenho certeza que vai chegar a minha comunicação, a minha voz, até tantas pessoas que precisam.
que às vezes está no emprego, está triste, está infeliz, está desanimado, está desanimada, mas olha o conteúdo e diz assim, meu Deus, como eu precisava ouvir isso, como eu precisava desse acesso, como eu precisava ter uma luz no fundo do túnel ali, no final do túnel, no fundo do poço para me reerguer. E eu tô aqui para pegar na tua mão e te ajudar a chegar no próximo passo, tá bom? Beijo grande, faz aquele print maroto. Podem postar nas suas redes sociais, pode colocar que eu vou repostar. Precisar de mim, estarei aqui sempre em contato, sempre acessível para levar o meu melhor e a minha mensagem. Um abraço, Fabiane, Romário, Ti, Meire, Huguinho, todos vocês que participaram, estão presentes aqui. Beijo de luz no coração de vocês. Boa noite.